Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer a quarta palestra do nosso ciclo sobre o livro de Urântia. E simplesmente para lembrar, hoje vai ser falado, nós já falamos sobre o que é o livro de Urântia, que foi na primeira palestra. Depois nós conversamos sobre o que é o universo, segundo o livro de Urântia, como ele é feito de acordo com o livro, fugiu a palavra. A terceira palestra foi Deus, sua manifestação, e hoje o André, que vai ser o palestrante, ele vai falar especificamente sobre os filhos criadores e o surgimento dos universos. Nós estamos seguindo praticamente a própria sequência do livro, de vindo mais alto, e aqui nós estamos descendo dentro da hierarquia do universo. E hoje o foco da palestra vai ser exatamente aqui, dos filhos criadores e do Espírito Mãe. Então o nosso foco é qual a função desses dois seres aqui dentro do nosso universo. André, divirta-se. Então hoje vamos falar sobre os filhos criadores e o Espírito Mãe. Eu coloquei isso daqui para vocês entenderem como Deus desce, como ele se decompõe, entre aspas, do Pai Universal até o mais próximo possível dos seres humanos, para ele se fazer conhecido. Então, no livro de Urântia tem algo que chama-se Deus o Sétuplo, que é a personalidade da deidade funcionando de modo real em todos os lugares, no tempo e no espaço. São as deidades funcionando dentro e além das fronteiras do universo central, personalizando o poder como ser supremo. No grande universo, tem a luzinha vermelha aqui. No grande universo, as personalidades do paraíso fazem a sua descensão, é como ele vai descendo no tempo e espaço, em associação recíproca com a ascensão no espaço e no tempo das criaturas evolucionárias. Então é uma via de mão dupla, da mesma forma que Deus vai descendo e criando outros filhos, para chegar o mais próximo possível do ser humano, e isso vai auxiliando os seres humanos a subirem também. E essa é a manifestação da deidade em Deus o Sétuplo. Primeiramente, o Eu Sou, na palestra sobre Deus, que o Caio preparou, o Eu Sou se divide na Trindade e posteriormente em Deus o Sétuplo, que é dividido aqui. O Pai Universal, o Filho, o Espírito, o Ser Supremo, os 7 Espíritos Mestres, os Anciãos dos Dias, são sempre em 3, e os Filhos Criadores, de quem a gente vai falar hoje. Tem uma outra representação aqui deles. O Pai, o Filho e o Espírito, dentro do Deus o Sétuplo, são deidades existenciais. No meio está aqui Deus Supremo, que é o Deus do tempo e espaço, ele está em realização. Essa é a deidade em realização. Aqui os 7 Espíritos Mestres, que presidem cada um dos 7 superuniversos, os Anciões dos Dias que governam, são sempre em 3, governam cada um dos superuniversos, e o Filho Criador, e os Filhos Criadores. Essas 3 deidades são experienciais. Então nós temos deidades existenciais no nível do paraíso, a deidade em realização, que seria o Deus do tempo e espaço, e as deidades experienciais, e ele vai descendo. Então o Filho Criador é a deidade mais próxima do ser humano. É a deidade que chega mais perto do ser humano e que auxilia através da sua filiação, né? Ele e a filha criativa também produzem filhos que auxiliam a gente na escalada ascensional. Mas enquanto deidade, esse aqui é o Filho Criador da Ordem dos Micaéis, é a última deidade mais próxima do ser humano. O Filho Criador original. O primeiro Filho Criador, o Micael original, os Filhos Criadores são da Ordem de Micael, é chamado de Ordem de Micael. Ele não chegou a ter uma encarnação material,
mas por 7 vezes ele passou pelos circuitos de Avona. O universo central é dividido em sete níveis. Avona são 1 bilhão de mundos divididos em círculos, em 7 círculos. E o Filho Criador original, ele fez essa ascensão, que um dia a gente vai fazer também, daqui a algum tempo. Ali estão os Filhos Criadores do universo, do tempo e do espaço. Ali o paraíso, os 7 círculos de Avona e os 7 superuniversos. Então, o Filho Criador original passa pelos 7 circuitos de Avona, e a ordem de Micael passa por todos os mundos, desde o físico até as portas de Avona. Então, a ordem de Micael conhece o grande universo de uma extremidade à outra, conhece a experiência de todas as criaturas, da mais alta à mais baixa. Ele vive todas as ordens de seres. A criação de Nébadon, nosso universo local, é o nome do nosso universo local. Há 900 bilhões de anos, as autoridades de Orvonton, nosso superuniverso, encarregaram o descobridor original desse universo potencial da execução dos mandatos dos anciãos dos dias, que convocava a organização de uma nova criação. Vocês veem que o livro de Urantia, ele é ousado, ele é de 1935 a 1955, ele já falava em 900 bilhões de anos, o começo da criação do nosso universo local, que é um dos mais jovens. É um dos mais jovens. Mas o bacana é que se você olhar em relação aos 7 superuniversos, eles estão quase completos em termos de universos. O que significa isso? Que você tem filhos materiais sendo desenvolvidos em todos esses universos a caminho do paraíso. Isso que significa seres que vão ser evolucionais, que vão ter consciência e vão ter o abraço do Pai, se assim desejar. E isso daqui representa uma região do espaço que a matéria e a energia estava apta a ser catalisada, na verdade, e dar início à formação de um universo local, que é um setor administrativo. E existem seres que catalisam essa matéria e energia do espaço, iniciando assim as agregações físicas que formarão um universo local, uma região do espaço que poderá conter 10 milhões de mundos habitados. Então, a presença de certos seres, são os coordenadores da energia, não, como é que eles chamam? Eu esqueci. Dos arquitetos. Organizadores de energia, não é? São organizadores de energia. De potência, exatamente. Isso. Eles então são despachados para esses locais e só a presença deles inicia as revoluções da matéria e energia e começa a aglomerar e o processo astronômico normal, mas são eles que catalisam essas revoluções espaciais. Então, o Filho Criador e a Filha Criativa, os criadores e governantes de um universo local de Nébadon. O Filho Criador é filho do Pai e do Filho, o Pai universal e o Filho eterno. A Filha Criativa, a sua companheira, na criação, administração e organização, é filha do Espírito Infinito. O primeiro ato dos dois é gerar um brilhante estrela matutino, ou Gabriel, que a gente conhece como Gabriel. A curiosidade é que sempre que o Filho Criador decide fazer um superuniverso, então logo essa decisão e ele já tem a região, o Espírito Infinito, ele manda, ele cria esta filha criativa para acompanhá-lo nesse universo. E essa filha criativa, isso que é o mais curioso e difícil de entender, ela só vai criando, ela vai sendo cada vez mais real à medida que o universo for se desenvolvendo. Há muitos seres, há muitos filhos no universo que têm origem única, como no caso da filha criativa, outros de origem dual, como no caso do Gabriel, e outros filhos de origem trina, cujos pais são 3
personalidades. Do trino. Os anciãos dos dias. Os anciãos dos dias, os portadores de vida, Emanuel, que é outro união dos dias. Existem várias ordens de seres. O próprio Filho Criador e a Filha Criativa, em associação com um ancião dos dias, ele gera um portador de vida. É que eles são geneticistas que vão em cada um dos planetas. Então, a ministra divina, quando o Filho Criador é personalizado pelo Pai e pelo Filho, o Espírito infinito individualiza uma nova e única representação de si próprio. O Espírito infinito cria uma individualização de si próprio para acompanhar esse Filho Criador aos reinos do espaço e ali ser sua companheira. No ato que Micael é gerado, uma filha criativa é gerada também. O número dela é 611-121. É o mesmo número dele. O mesmo número dele. Imediatamente, para o Filho Criador, a filha criativa é pessoal, ele reconhece ela. Para o resto do universo, não. O universo local não reconhece, não consegue reconhecê-la. E o espírito materno do universo local tem uma natureza pessoal matizada pelo espírito mestre daquele superuniverso. Na criação de um universo de criaturas inteligentes, o espírito criativo atua primeiro no âmbito da perfeição do universo, colaborando com o filho na criação do brilhante estrela matutino, Gabriel. Em seguida, os seus filhos de Micael, do espírito mãe, vão descendo desde os Melquisedeques até os filhos materiais, os Adães e Evas. Todas as ordens de serafins do universo local, os anjos, são criados unicamente pelo Espírito Mãe, estão sob a direção de Micael. Então os anjos continuam na linhagem do Espírito Infinito, a filha criativa e os anjos. É uma linhagem única. Os anjos têm uma linhagem única. E como eu havia dito, os Adães e Evas são filhos únicos de Micael. Então tem aqui o pai e o filho, que gera o filho criador, o espírito gera a filha criativa. Está aqui Gabriel como primogênito dos dois, o pai Melquisedeque, que vem dos dois também, os filhos Vorondadeques, que estão no nível da constelação, eles são os administradores da constelação. Lembrando que uma constelação contém 100 sistemas. E os filhos Lanonandek são administradores dos sistemas. Cada sistema contém 1000 mundos. Lúcifer era dessa ordem aqui. Enfim, aqui o Filho Criador gera os filhos materiais, Adães e Evas. A filha criativa gera os serafins e mais outros serafins. Na verdade, são 7 ordens de serafins aqui do universo local. São 7 ordens de serafins, cada ordem dividida em outras subordens. E eles têm várias funções, são bilhões deles. E acima do universo local existem outras classes de anjos. Acima desses daqui ainda. Que têm outras funções ainda incríveis. Circuitos espirituais. O Filho Criador e a Filha Criativa geram 3 circuitos distintos no universo de Nébado. São circuitos espirituais. Na verdade, não o primeiro. O circuito do Espírito do Filho Criador, o Confortador, o chamado Espírito da Verdade. Esse aqui foi o que foi outorgado em Pentecostes. No dia de Pentecostes, pela Bíblia, foi aquele evento, enfim, que aconteceu no dia de Pentecostes. O circuito do Espírito da Ministra Divina, o Espírito Santo. Por conjecturas minhas, eu não lembro se está no livro de Urântia, isso eu li faz tempo, ele começou a funcionar no nosso planeta quando Andon e Fonta foram reconhecidos como seres humanos, há 1 milhão de anos atrás. E o terceiro circuito espiritual são 7 espíritos ajudantes da mente. Esses 7 espíritos ajudantes da mente são circuitos espirituais que estão
no animal e no ser humano. No animal ele funciona até 5 espíritos ajudantes da mente. Quando um ser humano ativa o 6º e o 7º, ele é considerado ser humano. Isso foi o que aconteceu há 1 milhão de anos atrás com Andon e Fonta, foram os pais primitivos, os pais humanos primitivos de toda a nossa raça. E nesse momento em que eles ativaram o 6º e 7º espíritos ajudantes da mente, é que o planeta foi circuitado ao Espírito Santo. O Espírito Santo é tipo um sensor do Espírito em todo o universo de Nébado. Enquanto o Espírito Santo quantifica o Espírito no universo local, o Espírito da Verdade qualifica. E além desses circuitos espirituais, eu acabei não colocando aqui, a gente tem no ser humano o ajustador do pensamento, que vem direto do Pai, e a personalidade que é doada também pelo Pai. É interessante que conforme o ser humano vai entrando em contato, vai se aproximando do eu superior ou do ajustador, vai seguindo as orientações do ajustador, quanto mais próximo do ajustador, menos ele precisa dos 7 espíritos ajudantes da mente. Menos eles atuam. Quanto mais próximo do ajustador, menos esses 7 espíritos ajudantes atuam no ser humano, porque você vai se tornando independente deles. A casinha de Micael de Nebadon. A modesta casinha dele. A morada de um filho criador. Essa aqui é Salvington, é a capital de Nebadon. Então está aqui Micael de Nebadon e a ministra divina ficam aqui. Uma coisa interessante é que a ministra divina nunca sai de Nebadon. É a autêntica Amélia. Ela não sai de Nebadon. Eu fui obrigado a fazer, desculpa. Mas... Os desejos. Mas ela não sai de casa porque os circuitos espirituais estão fundamentados nela. Ela gera uma ordem de seres muito grandes que está conectado diretamente a ela. Isso deixa em parte Micael livre para poder sair. Vai no futebol, cervejinha com os amigos. Você vai prestar contas disso lá em cima. Você vai prestar contas disso, olha o que você está falando. E ela fica cuidando da fiarada. Enfim, mas é bem isso mesmo. Até o espírito de Micael, o espírito da verdade, que é fundido pelo Filho Criador, também é ela que fundamenta aqui em Salvington. Ele que outorga, é de origem dele, mas precisa da presença dela para ser outorgada, para se manter ativo em todo Nebadon. A última palavra é dela. É dela. É lógico. Sim. Não é lógico. Mas é lógico. Você sabe que isso mostra? Isso mostra uma coisa. Mostra um DNA assim, cosmológico. Não, lá em cima igual é embaixo. Embaixo igual em cima. Não pode sair do paraíso porque tudo depende deles. Assim como a filha divina não pode sair de Salvington. Isso mostra, e mais uma vez, que a gente tem a ideia que o mundo espiritual é todo, ele é físico, ele é real. Esses circuitos de energia, que nem você tem uma usina hidrelétrica que distribui aquela energia, você precisa ter pessoas que catalisam aquilo lá para poder distribuir pelo universo. Então tudo, eu sempre falo, é físico. Não tem essa história de mágica no universo. Tudo isso tem que ser montado. Mesmo a gente, esse corpo que a gente tem, ele é inteirinho montado para você poder ter o reconhecimento e a experiência do mundo. Você tem um monte de sensores aqui para você poder entender. A gente não entende como tudo isso acontece. Do mesmo modo no universo, todos esses circuitos são absolutamente físicos. Tudo bem que são em outro nível, não tão material como o nosso. É a tabela periódica maior do que a nossa. É questão de tirar um pouco essa fantasia que o mundo espiritual é uma coisa, que não existe isso. É físico, tem problemas, tem uma série de coisas que tem que ser feitas, tem que ter gente
que vai cuidar da energia, pode dar problema tanto quanto aqui. O universo é um grande, a bem da verdade, tudo isso, você administrar o universo desse não é brincadeira. Esse é o ponto. A administração, tanto é que você aprende essa parte da administração durante toda a sua ascensão até o paraíso. Como é que você administra, primeiro, todos os seres de 7 trilhões de planetas, possíveis planetas habitados, com cabeças diferentes, com arquétipos diferentes? Aqui já dá uma confusão, imagina 7 trilhões. Como é que você administra essas querelas que acontecem? Como é que você faz esses seres evoluírem? Tudo isso precisa de uma administração gigantesca e que a gente não vê. Nada diferente daquilo que acontece no nosso planeta. Isso, sem contar a história daquilo que é em cima e embaixo é semelhante, só que em níveis energéticos diferentes. Isso sem contar os filhos rebeldes, né? Os que dão trabalho. Os que não trabalham. Aqui a própria Salvington demorou bilhões de anos, eu não lembro agora, mas demorou bilhões de anos para ficar pronta. Desde quando começou. Desenvolvimento. Eles são arquiteturais, elas foram construídas. São construídas. São planetas e esferas construídas. Todas as esferas de todos os setores administrativos do universo, a gente vai passar por todos eles, do nosso superuniverso. Então a gente sai daqui da Terra, vai para os mundos moronciais em volta de Jerusalém, que é a capital do sistema, passa por vários mundos, 7 mundos ali, vai para a capital Jerusalém, de lá a gente vai para a constelação, passa pelos mundos da constelação, vai para a sede da constelação. De lá a gente vem para Salvington, passa aqui por todos os 490 mundos, vai para Salvington e daí vai as outorgas de Micael. Assim como o Micael original, o que preside a ordem dos Micaéis, passou pelos 7 circuitos de Avona, os filhos criadores também outorgam-se por 7 vezes como seres da sua própria criação. Para que isso? Para capacitar esses criadores a tornarem-se soberanos, sábios, compassivos, justos e compreensivos. A tornarem-se mais compreensivos na misericórdia, apesar de serem inatamente justos. Tais outorgas são os últimos passos na sua educação e aprendizado, para a sublime tarefa de governar o universo local com a retidão divina e o julgamento justo. Então, antes de ele começar a criação do universo local, ele passa por um longo período de aprendizado teórico, acompanha outros filhos criadores que já estão em andamento, aprende, faz o aprendizado teórico dele, depois, há 900 bilhões de anos, escolheu o seu local, deu início à criação, apesar que não é ele diretamente que cria, mas participou da criação de Salvington, começou a criar filhos, os planetas foram se desenvolvendo, criou os administradores. Quando tinha já uma quantidade de administrativa de filhos em evolução, aí ele começa as outorgas dele, porque ele precisa que o universo que ele passou a criar precisa estar mais ou menos pronto para ele poder encarnar em suas várias criaturas, em seus vários filhos. Então, é interessante que a primeira outorga dele foi há 1 bilhão de anos. A primeira lição prática, vamos dizer, apesar que ele já estava criando seres, administrando, fazendo uma porção de coisas. Mas a primeira das 7 outorgas foi há 1 bilhão de anos como um Melquisedeque. Cada uma delas teve um intervalo aproximado de 150 milhões de anos. A segunda foi como um Lanonandek primário, como um soberano de sistema, num sistema rebelado. Na primeira rebelião que teve em Nebadon. A terceira outorga dele foi como um Adão, que substituiu um príncipe planetário rebelado também. Mas não foi aqui, né? Não foi nenhum, por enquanto não foi nada aqui. Foi a segunda rebelião de sistema, rebelião sistêmica em Nebadon.
Esse filho material, Micael, nosso Micael, ele apareceu como um Adão, que é um corpo físico, num planeta que, eu não coloquei o planeta aqui, mas num outro planeta, em outro sistema. E ele consegue a reabilitação desse príncipe caído. O príncipe tinha sido rebelado, aí os portadores de vida fizeram o pedido para mandar um Adão emergencial. Ele não foi na função de Adão como um filho biológico, como um elevador biológico. Ele não foi acompanhado de Adão com uma Eva. Ele foi como um Adão emergencial. Substituiu o príncipe planetário, reabilita o príncipe planetário, e depois que esse príncipe planetário é reabilitado e recolocado no seu posto como príncipe planetário, ele vai embora. E depois disso vem um casal de filhos materiais para esse planeta, um Adão e Eva de verdade. Não que ele não fosse de verdade, é que ele não foi fazer essa função que Adão e Eva normalmente faz. Ele foi um Adão emergencial. A quarta outorga dele é interessante aqui que aqui ele veio no sistema rebelado. Foi no período da primeira rebelião de Nébadon. Aqui ele também veio na segunda rebelião do sistema. Então ele tem que fazer as outorgas dele, passar pelos 7 níveis da criatura, experienciar as suas criaturas, mas ao mesmo tempo ele aproveita para resolver as questões daquele orbe em que está acontecendo o problema. Ele não vai só experienciar e vai embora. Ele vai, administra, recupera quem pode recuperar. Ele, na verdade, ele acaba sendo uma revelação, apesar de incorporar o nível de ser daquele orbe, ele acaba sendo uma revelação, a vida dele acaba sendo uma revelação para cada um das ordens por que ele passa. Como Melquisedeque foi brilhante, cada outorga dele foi brilhante, ficou memorável. Aqui, como um serafim supremo, ele encarnou como um anjo, designado para um corpo de conselheiros. Ele ficou como um secretário particular para 26 instrutores mestres e funcionou em 22 mundos diferentes, como auxiliar. Então, é interessante que ele veio como um Melquisedeque, um Lanonandek, depois um filho material e como um anjo. A quinta outorga dele já foi como um mortal ascendente em Uversa. Então, como mortal, como a gente, só que no nível de um ser perfeccionado, já às portas de Avona. Depois, como um mortal moroncial numa constelação. Já um nível muito mais abaixo do universo local. E a última outorga dele foi como Jesus de Nazaré, durante a terceira rebelião. Então, ele nessas 3 fases aqui, ele passa pela experiência evolutiva do ser humano, partes dela, pelo menos. O mortal do reino, o mortal moroncial na constelação e o mortal ascendente na capital do superuniverso. Então, o processo de filho criador a filho mestre. Antes de completar sua carreira de auto-outorgas, as 7 auto-outorgas, um filho criador governa com certas limitações autoimpostas. Mas após terminar o seu serviço de auto-outorgas, ele governa pela virtude da sua experiência real. Quando o Criador houver vivido por 7 vezes entre suas criaturas, ele ter-se-á transformado em um filho mestre, em um governante soberano e supremo. E nada ultrapassa ou escapa à sua sabedoria, no que diz respeito a toda a sua filiação e ao funcionamento do seu universo local. Então, Micael de Nébadon passou por um longo período de estudo e aperfeiçoamento antes de iniciar sua aventura como criador. Escolheu a região espacial do seu universo local há 900 bilhões de anos. Criou, juntamente com a ministra divina, uma vastidão de filhos para administrarem e promoverem a elevação das humanidades
de 10 milhões de mundos habitados. Por enquanto está na casa dos 3 milhões e 800 mil, nosso Nébado. Não tá um terço, um pouco mais de um terço. Ao longo de 1 bilhão de anos passou por 7 vezes pela experiência de suas próprias criaturas, terminando seu longo aprendizado teórico e prático dentro do universo local de Nébado. E conquistou o status definitivo como soberano supremo, um filho mestre, quando no batismo do Rio de Jordão ouviu a voz do Pai do paraíso dizendo: "Este é meu filho amado, em quem eu muito me comprazo."